Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, levantando coroas, bom dia, mulheres, que a graça e a paz do nosso amado, do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todas vocês, seja com todas nós, amém? Em nome de Jesus, que a nossa semana seja abençoada, eu creio que ela já é abençoada, eu creio que todas as coisas já aconteceram, já estão liberadas no mundo espiritual, então eu creio que tudo que tiver que ser para essa semana, nossos dias já estão escritos, amém? Conforme a palavra do Senhor. Queridas, dando continuidade aqui nessa série de mensagens, né, de cura, e falando sobre a cura da traição, sobre a dor da traição, a ferida da traição. Eu quero deixar aqui para vocês nessa mensagem que o luto da traição, ela passa por fases, né? Esse luto passa por fases emocionais que precisam ser respeitadas por todo aquele que passa por essa dor. A traição, ela é um luto, mesmo que ninguém tenha morrido. E aí você pode me perguntar, Daniele, quem é que morre? O que morre? E eu vou te dizer o que é. O que morre é a idealização, é a confiança, a visão de futuro, morre a segurança afetiva, morre a imagem que você tinha da relação, morre a inocência emocional e morre a versão antiga de você mesma. Então, por ser um luto, toda mulher ou homem que passa por essa dor da traição precisa passar por fases emocionais que não podem ser ignoradas. Só que a questão é que muitas mulheres ou homens tentam pular etapas, pulam a etapa, né, a fase emocional que precisa ser vivida. Querem pular a etapa por vergonha, por religiosidade, por pressão ou por medo. Porém, queridas, ignorar essas fases é como se você estivesse condenando o seu coração a um sofrimento prolongado. A alma, ela tem um tempo de cura. E eu ouso dizer que a alma, ela tem o seu próprio tempo de cura. E nós precisamos aprender a respeitar isso. Só que muitas vezes não queremos passar pelos processos. Então, nós temos aí algumas fases naturais do luto por traição. Nós temos aí uma fase do choque, onde nós ficamos entorpecidas, quando nós não acreditamos que isso aconteceu. Quantas mulheres falam, eu não acredito que isso aconteceu comigo? Quantos homens falam, eu não acredito como isso pôde acontecer, como ela pôde fazer isso comigo, como ele pôde fazer isso comigo e com a nossa família. Esse é um momento de defesa. É uma defesa do cérebro para não entrar em colapso, tamanha dor. Nós temos aí uma fase natural que é a raiva da quebra da promessa, a raiva da injustiça, a raiva de si mesmo, raiva por não ter percebido, raiva por ter se sentido tão inocente, tão boba. Algumas pessoas usam a palavra trouxa. Como eu pude ter sido tão trouxa? Raiva. Só que a raiva ela é uma resposta normal e saudável a uma invasão emocional, quando as suas emoções são invadidas, né? Quando há ali uma invasão nas suas emoções, a raiva ela acontece como uma resposta natural e muitas vezes é até saudável. A palavra de Deus no livro de Efésios, no capítulo 4, verso 26, diz: irai-vos e não pequeis. Então vejam só, a Bíblia ela não proíbe o sentimento da raiva, mas ela orienta como conduzir. Querida, outra coisa que eu quero deixar para vocês aqui nesse devocional, nessa palavra de meditação, existe também a fase da tristeza, e uma tristeza profunda. É uma fase onde nós vemos um desmoronamento. É quando a alma ela sente o peso real da perda, onde vem o choro repentino e muitas vezes repetido, vem o esgotamento, vem a sensação do abandono. E é essa fase que o coração diz: eu não sei mais quem sou. É uma fase de dor profunda.
Nós temos também a fase da barganha, aonde nós tentamos negociar. E se eu tivesse feito diferente, será que ainda dá para mudar alguma coisa? E se eu mudar? E se ele mudar? É uma fase de tentativas. É uma fase onde a mente tenta resgatar o controle emocional. Depois nós temos a fase da aceitação. E eu quero te dizer que a aceitação não é concordar com o que aconteceu, mas é reconhecer. Sim, aconteceu. E agora eu posso me reconstruir. A aceitação é quando a cura se inicia. E hoje, querida, neste momento, eu oro que você ouça o convite de Deus. Porque até mesmo no momento de luto por uma dor de traição, o Senhor nos convida. Nos convida à cura, nos convida a aceitar e começar o processo da cura. Amadas, Jesus também viveu um luto emocional. Ele chorou, ele sofreu traição, ele foi abandonado por quem dizia que ia amá-lo. Por isso, Jesus, ele te entende, te conhece, ele entende a tua dor profundamente. Jesus chorou. João 11:35 diz: Jesus chorou. Em Mateus 26, versículo 50, a palavra do Senhor diz, quando Judas traz Jesus, a palavra diz: amigo, é para isso que vens? Olha o que Jesus diz. Amigo, é para isso que vens? Para me trair? É forte, né, amadas? Então, Jesus, ele sabe o que a tua alma está sentindo, ele sabe o que a tua alma já sentiu. Jesus, ele entende o que você está sentindo, o que você está passando. Tamanha dor que às vezes você pergunta e você diz: eu não vou conseguir. Será que eu vou conseguir vencer isso? Mas Jesus, ele está aqui. O Espírito Santo, neste momento, ele te convida a aceitar e se permitir ser curado. Amém? E eu quero orar com você nesse momento. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te louvar e te agradecer, Pai, pela Escola de Cura Levantando Coroas, por cada mulher que está aqui, Senhor, neste grupo, por cada mulher que vai ouvir esta mensagem, Senhor, em nome de Jesus. Pai, a minha oração, Senhor, é que cada mulher, Pai, que está aqui passando por este processo, Senhor, que foi traída, que está buscando vencer a dor da traição, Pai. Eu oro em nome de Jesus que elas possam aceitar, que estão passando por um processo de luto pela dor da traição. Pai, a minha oração é que essas mulheres não pulem fases, que elas não neguem as suas emoções, Pai, e que elas não desejem, Senhor, fugir da dor, Pai. Mas a minha oração, Senhor, em nome de Jesus, que elas possam viver essa fase, Senhor, contigo, porque a tua palavra diz que o Senhor passa conosco mesmo quando nós estamos passando pelo vale da sombra da morte, pelo vale da dor, Pai, pelo vale da traição, Senhor. Mas o Senhor passa conosco e o Senhor conduz nosso coração. Pai, a minha oração em nome de Jesus é que se houver uma possibilidade do céu vinda de ti, Espírito Santo, que o Senhor traga pessoas, que o Senhor traga mecanismos vindo do Senhor, Pai, para acelerar esse processo, Senhor, mas junto contigo, na tua presença, e que aceitando a dor, não barganhando, Senhor, mas que aceitando esse processo, Pai, que elas possam viver contigo, aprender contigo, que elas sintam aquilo que precisa ser sentido nesse momento, Pai, e que se o Senhor quiser, na sua infinita bondade e misericórdia, Senhor, acelerar esse processo, que elas avancem esse processo, que elas passem pela prova, Senhor, de uma forma mais rápida, mais leve, Senhor, que seja conforme a tua vontade, Senhor. Pai, eu oro em nome de Jesus que o Senhor conduza o coração das minhas irmãs com sabedoria, com misericórdia, com graça, e que elas se permitam ser conduzidas por ti. Senhor, a minha oração em nome de Jesus é que elas possam respeitar o tempo da cura, que elas possam respeitar, Senhor, o tempo da cura emocional, o tempo que a alma precisa para ser curada e regenerada na tua presença, Senhor.
Pai, em nome de Jesus, eu oro que o Senhor venha sustentar cada mulher aqui, Pai. Mesmo quando elas não entendem o que estão sentindo, eu oro em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que elas declarem por fé que são sustentadas por Ti e crendo que o Senhor passa com elas, Pai, nesse momento, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Senhor, que elas possam ouvir não a minha voz, mas a tua voz, perguntando para elas mesmas em qual fase do luto eu sinto que estou hoje e por quê. Em nome de Jesus, e que elas possam, Senhor, na intimidade delas contigo, responder, escrever, falar, orar com sinceridade, com clareza e com organização emocional. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.